Bem, parece que só o remanescente do remanescente veio essa tarde. Sabe, existe um lugar na região noroeste da Venezuela que é muito desértico. Tem até umas dunas de areia por lá, que se parecem com aquelas do Novo México. O Monumento das Areias Brancas. E é muito quente lá. E lá tem todos os tipos de burros selvagens. Eles correm soltos ali, sabe? E não é difícil encontrar um cadáver de um burro que morreu atropelado por um carro. Mas enfim, quando você vai por lá por volta da 1 da tarde, quando está muito quente, você vê os burrinhos ao longo da estrada. E eles estão deitados com as patas para cima. Parece até que eles estão mortos. Mas não, é que está tão quente que eles só estão tirando uma soneca. E então eles chamam esta hora de a hora do burro. E nós estamos na hora do burro. Você sabe, é difícil, depois de uma boa refeição, ficar acordado. Eu lhe garanto, eu não vou dormir aqui. Mas eu acho que alguns aí de vocês vão acabar pescando, não? E quem sabe até tirar um cochilinho, não é? Mas não se preocupem, eu não vou dedurar vocês. Olha, ele falou que vai ficar de vigia, hein? Bem, eu já contei essa história antes. O meu pai acabou falecendo no lugar onde ele passou a sua aposentadoria. Ele foi um pastor por 43 anos na igreja adventista. Bom, mas toda vez que eu ia visitá-lo, eles me pediam para pregar lá no centro adventista para aposentados. E eu me lembro, na primeira vez que eu fui pregar lá, o sobrenome do senhor que me apresentou era Lawless, fora da lei em inglês. Então, quando eu fiquei sabendo que o sobrenome dele era fora da lei, eu disse, irmão, o seu sobrenome é terrível para um adventista. E então eu preguei o meu sermão, e quando eu terminei, ele se levantou e disse, olha, antes de eu fazer a oração final, eu tenho que dizer, Pastor Bor, o seu sobrenome é terrível para um pregador. Ele acabou rindo por último. Mas o meu sobrenome se soletra com H, e não com R, como ele pensou. Mas enfim. Muito bem, já fizemos nossa oração. O título para os nossos 2 sermões dessa tarde é Francisco, o Socialista. Nós veremos como o papado tem se transformado em alguma coisa visualmente diferente do que o papado tradicional. E eu gostaria de começar lendo uma citação que encontramos no livro Grande Conflito, na página 595. O Grande Conflito, página 595. É bem conhecido. E Deus terá um povo na terra que manterá a Bíblia, e somente a Bíblia, uma norma de qualquer doutrina e a base de qualquer reforma. As opiniões de homens cultos, as deduções da ciência, os credos ou decisões de conselhos eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como as igrejas que eles representam, a voz da maioria, nenhuma ou nem mesmo todas essas coisas deveriam ser consideradas como evidência contra ou a favor de qualquer ponto da fé. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um claro "e assim diz o Senhor" em seu favor. Então, Ellen White diz que nem as opiniões de homens cultos, nem as deduções da ciência, nem os credos eclesiásticos, nem os conselhos eclesiásticos, nem a voz da maioria, e eu acrescentaria nem mesmo a experiência humana, deveriam determinar o que nós acreditamos, mas apenas o que a Bíblia ensina. Bem, enquanto examinamos,
A história da criação em Gênesis fica bem claro que a criação aconteceu em dias literais de 24 horas. Cada dia consistiu de 24 horas, assim como os dias que conhecemos hoje. Mas como sabemos que os dias da criação não eram de 24 horas? Vocês vão saber logo logo onde eu quero chegar com isso, uma vez que o ensinamento do papado é muito diferente do de Gênesis. Mas como saber que os dias da criação eram dias literais de 24 horas? Bem, eu vou dar a vocês 9 razões. Razão número 1. Os léxicos hebreus. Léxico é um dicionário, ok? Que nos dá o significado das palavras. Todos os dicionários hebraicos concordam que a palavra dia em Gênesis 1 quer realmente dizer um dia literal de 24 horas. Veja bem, esses são especialistas dizendo que a palavra dia em hebraico significa um dia literal de 24 horas. Logo, deveríamos ouvir o dicionário. Segundo, no Antigo Testamento, a palavra dia aparece com um qualificador numeral por volta de 250 vezes. Ou seja, houve tarde e manhã, dia 1, dia 2. Sempre que tiver um numeral qualificando, sem exceção, no Antigo Testamento, significa um dia literal de 24 horas. Sem exceção. Terceiro, cada dia teve uma tarde e uma manhã. Portanto, seria ridículo afirmar que houve tarde e manhã do primeiro 1.000.000 de anos. A expressão tarde e manhã se refere ao pôr e nascer do sol. A expressão tardes e manhãs significa que a criação ocorreu em dias literais, tardes e manhãs. Além disso, a Bíblia usa uma linguagem imediatista, de rapidez, quando se refere à criação. Os Salmos 33, verso 9 diz: Deus falou e assim foi feito. Ele ordenou e se ergueu. Essas expressões não permitem que algo dure por milhões de anos. Afinal, é uma linguagem imediatista e rápida. Razão número 5. Por 4 vezes na história da criação, existe uma outra expressão na história da criação que indica que o que aconteceu, aconteceu rápido. É a expressão, e assim foi. Deus falou, e assim foi. Ela é encontrada em Gênesis 1, versos 7, 11, 15 e 24. A sexta razão, o quarto mandamento da lei de Deus. O mandamento diz claramente que os dias são literais. Veja, o mandamento diz: devemos trabalhar 6 dias literais de 24 horas e devemos descansar no 7º dia literal de 24 horas, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Afinal, como podemos seguir o exemplo de Deus de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, a menos que Deus tenha trabalhado 6 dias literais e descansado no sábado? Se esses dias fossem milhões de anos, então não poderíamos seguir o exemplo de Deus, entendem? Então, o quarto mandamento mostra claramente que os dias da criação eram dias literais de 24 horas. Sétima razão. Os escritores do Novo Testamento acreditavam que os dias da criação foram dias literais de 24 horas. Comecemos com Jesus. Em Mateus 19, versos 4 a 6. E Jesus respondeu a eles, dizendo: Vocês não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Bom, afinal, quando Deus criou homem e mulher, levou milhões de anos? Não, Jesus disse que os criou desde o início. Então, Jesus acreditava que existiam Adão e Eva. E a história da criação nos diz que eles foram criados no 6º dia. E deixe-me ler o que Paulo diz a esse respeito também.
1 Coríntios 15, versos 47 a 49, o primeiro homem era da terra, feito de pó. Bom, será que o apóstolo Paulo acreditava na história original de que Adão era feito da terra? É claro. O segundo homem é o Senhor do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem que foi feito da terra. Ou seja, nós. E os que são dos céus ao homem celestial. E assim como tivemos a imagem do homem da terra, não dos macacos, assim como tivemos a imagem do homem da terra, teremos também a imagem do homem celestial. Então, claramente, Jesus e Paulo acreditavam literalmente na história da criação. Razão número 8. Ellen White confirma que os dias da criação foram dias literais de 24 horas. Os adventistas acreditam que o espírito de profecia é verdadeiro, que Ellen White era inspirada. Então, razão número 8, Ellen White confirma que os dias da criação eram literais. Me deixe ler para vocês. O livro A Espírito de Profecia, volume 1, página 85. Eu, então, fui levada de volta à criação. Ele está vendo isso em visão. E foi mostrado que a primeira semana, na qual Deus fez a obra da criação em 6 dias e descansou no 7º, foi como qualquer outra semana. O grande Deus, nos dias da criação e de seu descanso, mediu o primeiro ciclo como uma amostra para as semanas seguintes até o fim dos tempos. Em outra citação, no livro Testemunho para Ministros, página 135, ela diz: quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele queria dizer um dia literal de 24 horas que ele determinou com o nascer e o pôr do sol. Como é possível ser mais claro do que isso? Mais uma vez, ele queria dizer um dia de 24 horas, que estabeleceu através do nascer e o pôr do sol. A razão número 9 é que não são apenas os adventistas que acreditam na literalidade dos dias da criação. Existem cientistas de outras denominações que também creem assim. Um deles, por exemplo, é Henry Morris. Ele era o chefe do Instituto de Ciência da Criação da Califórnia. Um bom amigo dos adventistas. E ele escreveu o seguinte no seu livro Criacionismo Bíblico, na página 62. O próprio Senhor trabalhou por 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo assim um padrão permanente para o bem da humanidade. Então o Senhor Deus trabalhou por 6 dias, descansou no 7º como um padrão permanente para o nosso bem. Pois bem, há muitas razões para que creiamos que os dias da criação foram literais. Vocês sabiam que Satanás quase alcançou vitória plena no estabelecer o domingo? Ele não esperou até que houvesse um decreto dominical. Através da teoria da evolução, a maior parte das pessoas hoje basicamente já negaram a história da criação. E junto com a história da criação, o sábado. Porque se Deus não trabalhou durante 6 dias literais e tampouco descansou no 7º, então não há base nenhuma para a guarda do sábado hoje em dia. Então, Satanás eliminou o sábado através da teoria da evolução, que a maioria das pessoas acredita nisso hoje. Com exceção de alguns cristãos conservadores, que são a minoria. Então, o diabo eliminou o sábado muito antes de haver um decreto dominical. Ele já tem a maioria do mundo ao seu lado, por assim dizer. Mas há alguns cientistas, assim chamados, e alguns deles até adventistas, que tentam acomodar a história da criação às descobertas da ciência. Descobertas entre aspas. Eles procuram acomodar a ciência no relato bíblico, por assim dizer.
Ellen White nos alertou sobre isso. No livro Educação, páginas 128 e 129, ela escreveu: deduções, erroneamente feitas de fatos observados na natureza, têm, no entanto, levado a um suposto conflito entre a ciência e a revelação. Então, deduções, diz ela, observadas pela natureza, têm levado alguns a pensar que existe conflito entre a ciência e a revelação da Bíblia. Agora, veja bem qual é a solução, de acordo com os cientistas. E num esforço para restaurar a harmonia entre o relato bíblico da criação e a ciência, supostamente dita, para restaurar esta harmonia, interpretações das Escrituras têm sido adaptadas, que minam e destroem o poder da palavra de Deus. É dito que a geologia contradiz uma interpretação literal do relato da criação. Milhões de anos, é dito, foram necessários para que a Terra evoluísse do caos. E para acomodar a Bíblia a esta suposta revelação da ciência, os dias da criação, então, se tornaram vastos e indefinidos períodos que cobriram, na verdade, milhares e milhões de anos. Tudo isso para acomodar a Bíblia à suposta ciência. Em outras palavras, sim, na Bíblia diz dias, mas na verdade esses dias são milhões de anos, é um símbolo. E então ela termina dizendo que tal conclusão está totalmente errada. O registro bíblico está em harmonia consigo mesma e com a própria natureza. Então, não há necessidade de acomodar a Bíblia a estas supostas descobertas científicas, porque a natureza e as Escrituras estão em harmonias quando estudadas apropriadamente. Agora, por que eu mencionei essas coisas no início desse estudo? Bem, porque agora vamos analisar a visão do papado sobre a criação. É um fato que nem o João Paulo II e nem mesmo o Papa Francisco acreditam que os dias da criação ocorreram literalmente, conforme está escrito no livro de Gênesis. Tanto o Papa João Paulo II, que foi Papa por décadas, quanto o Papa Francisco chegaram à conclusão de que a história bíblica da criação é, na verdade, simbólica, que serve para nos ensinar lições, mas que a história da criação não aconteceu do jeito que está lá escrito em Gênesis capítulo 1. Ambos ensinam que o universo veio à existência através de um Big Bang e que o mundo teria evoluído após um período de bilhões de anos, através de um processo de macroevolução. João Paulo, em um discurso dado à Academia Papal de Ciências, que foi publicado, se refere à evolução como mais do que apenas uma hipótese. E também disse que estudos nas mais diversas áreas das ciências apresentam fortes evidências a favor desta teoria. Vou ler suas próprias palavras agora. Hoje, João Paulo escreveu: um novo conhecimento tem nos levado à conclusão de que a teoria da evolução é mais do que uma simples hipótese. É notável que esta teoria tem sido progressivamente aceita por muitos pesquisadores que têm acompanhado uma série de descobertas do campo do saber. A convergência destas descobertas, que não foram forjadas, que são resultado de um trabalho conduzido de maneira independente, que são em si mesmas uma forte evidência a favor desta teoria. Ou seja, a evolução é mais do que uma hipótese. E de acordo com ele,
Esses estudos, conduzidos independentemente nos vários campos da ciência, microbiologia, química, biologia, apresentam uma evidência significativa a favor dessa teoria. Bem, houve um escritor de jornal que escreveu um artigo muito interessante para o jornal Tribuna de Chicago, em que ele simplesmente diz que não tem como conciliar a história da Bíblia com as deduções da ciência. Mas o Papa tenta fazer os dois. Ele diz, sim, nós aceitamos o relato da criação, mas ele deve ser acomodado dentro dos milhões de anos requeridos pela ciência. Aqui está o que Stephen Swanson escreveu sobre a visão do papado. Na afirmação da Igreja Católica Romana em relação à sua posição quanto à teoria da evolução, o Papa João Paulo II declarou que esta teoria é mais do que uma hipótese e que a evolução é compatível com a fé cristã. O que o Papa falou? Que a evolução é o quê? Compatível com a fé cristã. Em outras palavras, você consegue acomodar a fé cristã dentro da ciência da evolução. Em uma mensagem escrita endereçada à Academia Pontífica de Ciências, o Papa disse que a teoria da evolução tem sido apoiada por pesquisas científicas e descobertas desde a época de Charles Darwin. E então ele escreve assim: se consideradas literalmente, a visão bíblica do início da vida e a visão científica de Darwin poderiam parecer irreconciliáveis. Estaria ele certo? Claro. Se consideradas literalmente, a versão bíblica para o início da vida e a visão científica de Darwin seriam irreconciliáveis. Em Gênesis, a criação do mundo e de Adão, o primeiro humano, levou 6 dias. Já o processo evolutivo da seleção natural e de mutação genética, a sobrevivência e proliferação de novas espécies, levou bilhões de anos de acordo com a professa ciência. Ele está dizendo que não há como reconciliar o relato bíblico com a teoria da evolução. E ainda assim, o Papa João Paulo II diz que se pode ser cristão e, ao mesmo tempo, acreditar na história da evolução defendida pela suposta ciência. O Papa Francisco vai até além que o João Paulo II. Veja, ele quer impressionar o mundo acadêmico. Ele sabe que se a Igreja defender que a história da criação em Gênesis é literal, os cientistas serão contra a Igreja Católica e a maioria dos líderes mundiais também. O Papa Francisco deixou claro que ele acredita na teoria do Big Bang. Aliás, ela não tem nada que ver com o programa de televisão, ok? Bem, a ideia é que 13,8 bilhão de anos atrás, quando nenhum de nós estava por aqui, havia esta pequena partícula no universo, uma pequena singularidade, um ponto. E esse ponto começou a se expandir e se esticar durante o período de quase 4 bilhões de anos, e o universo que conhecemos hoje é o resultado disso. Quero ler o que o Papa Francisco disse à Academia Papal de Ciências em 14 de outubro de 2014. O Big Bang, o que consideramos hoje ser a origem do mundo, não nós, ele. Quando ele diz nós, está falando dos papas. O Big Bang, que consideramos hoje ser a origem do mundo, não contradiz a intervenção da criação divina, mas na verdade a requer. Em outras palavras, ele está dizendo, nós ainda podemos crer em um Criador divino e na teoria da evolução. Continuando, a evolução não é inconsistente à noção da criação. Porque a evolução requer a criação de seres que evoluem. Ou seja, Deus criou na natureza o mecanismo que permitiu a evolução.
Ele incorporou na natureza a capacidade de evoluir em milhões e bilhões de anos. Então ele está dizendo aqui que a evolução não é inconsistente com a criação, porque a evolução requer a criação de seres que evoluem. Então ele escreveu e disse o seguinte: quando lemos sobre a criação em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus foi um mágico, com uma varinha mágica capaz de fazer qualquer coisa. Mas esse não é o caso. É incrível. E então ele escreveu: Deus criou os seres humanos, e naturalmente eles foram criados como macacos, certo? Ele criou os seres humanos e os deixou evoluir em meio às formas inferiores de vida, com capacidade de evoluir. E desde então ele tem estado a evoluir durante milhões de anos. Ele criou humanos e os deixou evoluir de acordo com as suas leis internas que Deus deu a cada um, para que assim pudesse chegar à sua plenitude. Vocês estão entendendo o que o Papa acredita? Veja o que o Papa escreveu em sua encíclica Laudato Si. Parágrafo 81, ele diz: os seres humanos, ainda que postulemos o processo evolutivo... Pegaram essa aí? Seres humanos, ainda que postulemos o sistema evolutivo, também possuem uma singularidade que não pode ser totalmente explicada pela evolução. Porque o que a Igreja Católica crê é que Deus se valeu de milhões e milhões de anos para que chegássemos a ser o que somos agora, mas em certos pontos críticos ele interferiu para acelerar o processo. É isso que ela crê. Então, quando se tem um macaco bem desenvolvido, Deus interferiu e deu àquele macaco uma alma ou a capacidade de raciocinar. E assim se tem o precursor daquilo que somos hoje. É assim que a Bíblia apresenta? Claro que não. Ele também escreveu no parágrafo 66 de sua encíclica que o relato da criação em Gênesis possui, em sua própria linguagem simbólica, as histórias em Gênesis são o quê? Simbólicas, não literais. Os relatos da criação em Gênesis contêm, em sua própria linguagem simbólica, ensinamentos profundos sobre a existência humana e sua realidade histórica. Na verdade, o Papa é panteísta. O panteísmo tentou entrar na Igreja Adventista no passado. Sim, ele está tentando entrar na igreja agora mesmo. Através de coisas como formação espiritual, orações contemplativas. Essas práticas são panteístas. O Papa é um panteísta e ele acha que o universo está evoluindo e, eventualmente, tudo irá se ajustar e nós teremos uma era de paz e prosperidade, tudo vai ficar bem. Através do processo evolutivo. Eu quero que percebam em 3 declarações do Papa em sua encíclica que revelam que ele é um panteísta. Ele acredita que tudo no mundo é divino e se move na direção de uma convergência. Na verdade, o Papa tem a visão do cientista jesuíta Pierre de Chardin. Há um capítulo inteiro no livro escrito por Malachi Martin, um livro chamado Os Jesuítas, que fala especificamente sobre este cientista jesuíta, e a sua visão panteísta. E claro, como Francisco é jesuíta, ele adota esta visão, que Deus está em tudo, que Deus está convergindo em direção a uma unidade onde haverá paz e harmonia no universo. Leia a partir do parágrafo 92 de sua encíclica. Tudo está relacionado.
E nós, seres humanos, estamos unidos como irmãos e irmãs a uma maravilhosa peregrinação, entrelaçada pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por cada uma de suas criaturas, e que também nos une em uma profunda afeição ao irmão Sol, à irmã Lua e ao irmão Rio e à mãe Terra. A Terra não é minha mãe. E a Lua não é minha irmã. Parágrafo 233. O universo se desdobra em Deus, que é quem o preenche inteiramente. E assim, encontramos um significado místico em uma simples folha, em uma montanha, em uma gota de orvalho, no rosto de um pobre. O ideal não é apenas passar do exterior para o interior, a fim de descobrir o ato de Deus na alma. Agora escutem isso. Mas também descobrir Deus em todas as coisas. Está Deus em todas as coisas? Deus não está em todas as coisas. Deus criou todas as coisas, mas Ele não está em todas as coisas. Parágrafo 246. É uma oração com a qual o Papa Francisco conclui a sua encíclica. E esta é a parte de sua oração. Ó poderoso Deus, o Senhor está presente em todo o universo e na menor das suas criaturas. Deus não está presente em todas as coisas, isto é panteísmo. A palavra panteísmo significa Deus em tudo. Deus não está em tudo. Deus se assenta em seu trono, no céu. Deus está separado de sua criação, mas Ele sustém a sua criação. Ele é uma pessoa separado da criação, não está na criação. Não é parte da criação. Então, quais são as implicações devastadoras da visão papal sobre a criação? Para começar, o casamento heterossexual é baseado no relato da criação? Correto? É dito em Gênesis, como também em Mateus 19, 4 a 6. Portanto, o homem deverá deixar seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Mas o que acontece se o relato da criação não é literal? Então, o casamento heterossexual seria apenas mais uma opção, pois nesse caso não haveria nenhuma norma divina estabelecida por Deus no início. Vocês me entenderam? O que dizer então sobre os gêneros? Quantos gêneros Deus criou? 2, não 50. É dito em Gênesis 1, 27. Homem e mulher os criou. Quantos gêneros Deus criou? 2. Quantos gêneros as pessoas dizem que existe hoje em dia? Seja lá o que você quiser. Você decide, 50, 60. Há pais que nem mais registram o gênero de seus filhos porque preferem esperar que eles cresçam para que possam escolher eles mesmos. A dualidade do gênero é baseada somente na história do Gênesis. Mas se você descarta o relato da criação, então pode ter mais que um gênero, pois nesse caso não há nenhuma norma divina para o gênero duplo. E fica ainda mais sério. O sábado é baseado no quê? No relato literal da criação. Nós guardamos o sétimo dia, porque acreditamos que na criação houve um sétimo dia literal. E o que acontece com o sábado se você crê que os dias foram, na verdade, longos períodos evolutivos? O sábado é eliminado. Em Gênesis 2 diz, o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, e muitos outros que acreditavam em Gênesis, Deus estabeleceu certas funções para o macho e certas funções para a fêmea, no lar e na igreja. Mas se você rejeitar a história da criação, então os papéis
do homem e da mulher podem ser trocados. Em outras palavras, as distinções entre os papéis, não apenas entre distinção de gêneros, mas as distinções entre papéis, desaparecem. Se você não acredita que foi Deus quem estabeleceu essas funções na criação. Além disso, a Bíblia nos ensina que após o pecado, o forte deve ajudar o fraco e o rico deve ajudar o pobre. Na verdade, o Papa Francisco diz constantemente em sua encíclica que o rico deve ajudar o pobre e o forte deve ajudar o fraco. Só que o ensinamento dele não encaixa na sua visão científica, porque a visão científica dele se baseia na premissa da sobrevivência do mais forte, conhecida como seleção natural. O mais forte sobrevive, o mais fraco desaparece, o rico prospera e o pobre vira pó. Então, como o Papa pode dizer, eu acredito na evolução, a qual é baseada na sobrevivência do mais preparado, onde o mais forte vence e o fraco perde, e ainda assim dizer, o forte deve ajudar o fraco? Há uma incoerência aí. Ainda mais grave, a visão do Papa destrói a expectativa da breve vinda de Jesus. Se estivermos em um longo processo evolutivo, quanto tempo mais precisamos esperar até que esse processo atinja seu clímax? Como fica a esperança do breve retorno de Jesus, com os seus anjos no céu, para destruir o mundo e purificá-lo? Aliás, quanto tempo será necessário no futuro para se fazer um novo céu e uma nova terra? Mais 1 milhão de anos? Se descartamos o início literal, a queda literal, a redenção espiritual dessa queda e uma segunda vinda literal, o que sobra de tudo isso? Nada. Mas a visão do Papa não apenas destrói completamente o que Deus instituiu na criação, que são o casamento heterossexual, o gênero duplo, papéis distintos para esses dois gêneros, o sábado, e a ideia que o forte deveria ajudar o rico vai contra a ideia da seleção natural, mas esta teoria denigre o lindo caráter de Deus. É um ataque à onipotência de Deus, à sua soberania. Ora, será que Deus não é capaz de criar o que Ele quiser de maneira imediata, através apenas de suas palavras? Será que seu poder é tão limitado que ele precisa valer-se de um sistema que depende de milhões e milhões de anos até que tudo finalmente seja perfeito? Será que ele não tem poder suficiente de criar todas as coisas imediatamente? Isso é um ataque a Deus. A evolução se baseia em um mecanismo de tentativa e erro. É um mecanismo que, através de milhões de anos, a evolução vai corrigindo os defeitos deste processo. Será que ela reflete mesmo a imagem de Deus? Sendo ela um processo cheio de lacunas? Será que é necessária a correção de várias falhas ao longo do caminho? Será que Deus não poderia criar tudo perfeito desde o começo? Sem utilizar um método de tentativa e erro que envolve desperdício, sofrimento, morte. No livro Here I Stand, página 77, há uma descrição da evolução. Diz assim: a evolução apresenta uma luta sangrenta, cruel pela sobrevivência, desde o início, onde há muito desperdício das substâncias vivas, muitas tentativas frustradas e grande imprecisão. Isso apresenta um Deus sábio e inteligente para você? Não para mim. Seria esse o Deus
quem, diga-se de passagem, é Jesus Cristo, seria esta a mesma pessoa que, quando alimentou os 5.000, disse: recolha tudo para que nada seja desperdiçado? Seria este o mesmo Deus que, após alimentar 4.000, disse: recolha tudo que sobrou para que nada seja desperdiçado? Será que esse Deus teria criado um sistema cheio de desperdício e imprecisão e recomeços? Se Deus é tão sábio assim? Claro que não. É também um ataque ao misericordioso amor de Deus. Como pode um Deus de amor utilizar um método onde há tanta dor, sofrimento e morte? Esse se parece um Deus que se preocupa com os pardais para você? Com os lírios do campo? Porém, ainda mais sério do que isso é que a evolução ataca a nossa necessidade de um Salvador. Escute bem. Se o relato de Gênesis sobre um Adão e Eva perfeitos, que moravam em um jardim perfeito, é apenas simbólico, então a história da queda também é simbólica. E o resultado disto é que a salvação também seria aperfeiçoada através do processo evolutivo. Me permita ler uma citação de um teólogo católico, Carl Mormon. Ele era um católico liberal, ele não cria no relato da criação. Mas o que ele escreveu é totalmente verdade. A noção da visão tradicional da redenção, como reconciliação e resgate das consequências da queda de Adão. A noção da visão tradicional da redenção como reconciliação e resgate das consequências da queda de Adão não faz sentido para qualquer um que conheça o processo evolutivo pelo qual a humanidade veio a existir em nosso mundo moderno. Além disso, a salvação não pode significar um retorno ao nosso estado original, mas deve ser compreendida como sendo aperfeiçoada através do processo evolutivo. Vocês entenderam isso? Frank L. Marsh, adventista, cientista, escreveu o seguinte: se a morte, a lei da violência, já existiam muito antes do homem, se o homem evoluiu através desses processos evolutivos, então não poderia haver existido um jardim do Éden perfeito, e nem um Adão e Eva perfeitos. Tampouco teria ocorrido uma queda real, através da qual o homem tornou-se escravo do pecado. E se este for o caso, qual seria o significado teológico da encarnação de Jesus? Paulo relaciona as duas coisas dizendo: porque por uma desobediência do homem muitos foram feitos pecadores, portanto, também pela obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Se não existiu nenhum jardim do Éden com sua árvore da vida, o que seria então o futuro dos santos descrito em Apocalipse 22? Isto é muito sério. Veja, a Bíblia apresenta uma cadeia de eventos. Primeiro, Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem tendência para o pecado. Segundo, Adão e Eva comeram de uma árvore literal e caíram literalmente em pecado. O vírus do pecado passou a todos os descendentes de Adão e Eva de forma literal. E porque o vírus do pecado passou a todos os seus descendentes, a morte veio para todos. E porque existe a morte, nós precisamos de alguém que nos salve dela. Estão me acompanhando? Então nós temos a entrada do pecado, a morte e a salvação do pecado. Mas o que acontece se você eliminar o início perfeito? Então a morte não é mais a consequência do pecado? Então por que precisaríamos de um Salvador? A Bíblia também nos ensina que após nos salvar da culpa e do poder do pecado, Deus irá rapidamente criar novos céus e nova terra. Esta é a visão bíblica, completamente negada
pela teoria que o Papa defende, a teoria da evolução. Ainda que Deus viesse a interceder em alguns pontos desse processo. Então, o papado quer não apenas conquistar as nações socialistas do mundo, que são a maioria hoje, com exceção de alguns países capitalistas, mas ele também quer conquistar o mundo acadêmico. Mas o papado não pode conquistar as nações socialistas do planeta a menos que o papado abrace a mesma agenda desses poderes socialistas. A menos que o papado abrace a teoria da evolução, tão defendida pelo mundo científico. O plano é encaixar-se no mundo da ciência, harmonizar-se com a mentalidade das nações socialistas do planeta. Vamos falar um pouco agora sobre a estratégia jesuíta. Eu estava tentado a chamar esta pregação de a conspiração jesuíta. Mas então eu pensei, sabe? As pessoas sempre me perguntam, é verdade que há jesuítas infiltrados em nossa igreja? Bem, eu nunca encontrei um. Mas podem existir, não sei. Mas o grande problema não é a Igreja Católica infiltrar pessoas em nossa igreja. O grande problema está em os nossos professores estudarem instituições que não são adventistas. Porque quando eles aceitam aquelas ideias, eles acabam trazendo para dentro da nossa igreja. E então eles ensinam aos nossos pastores, que também acabam aceitando essas ideias, e então ensinando as igrejas. Este é o verdadeiro problema. Não um jesuíta infiltrado aqui ou ali. Mas a incrível história que vamos estudar agora é que os jesuítas infiltraram a sua própria igreja. Há uma conspiração jesuíta dentro da própria igreja católica. O que vou lhes contar agora é a história fascinante do resto da história. Como vimos anteriormente, para que o poder papal consiga recuperar o poder que perdeu, ele precisa atingir dois objetivos. O primeiro é ganhar a confiança dos poderes socialistas do planeta, para que eles possam ter confiança no papado mais uma vez, porque em 1798 e nos anos seguintes, os poderes do mundo não permitiram mais que o papado tivesse esse poder. E em segundo lugar, o papado precisa mesclar com o protestantismo. Eles precisam superar os protestantes. E já vimos que eles fazem isso através da falsa caridade, das ideias liberais e unidade em pontos comuns de doutrina. Então, a estreia do Papa é dupla. Primeiro, conquistar os poderes políticos do mundo, os poderes socialistas do mundo e, depois disso, conquistar os protestantes, para que assim haja uma síntese que resulte naquilo que eles sempre quiseram. Vamos falar sobre o fundador dos jesuítas. Seu nome era Inácio de Loyola. Ele fundou a Ordem dos Jesuítas em 1534, para apenas um propósito, composto de duas partes. Estou lendo o livro Os Jesuítas, escrito pelo jesuíta Malachi Martin, na página 28. Ele escreve assim: os jesuítas eram gigantes, mas com apenas um propósito: defender e propagar a autoridade papal e seus ensinos. Basicamente, os jesuítas foram fundados para obedecerem à teologia da Igreja Papal e para serem obedientes à autoridade do Papa. E os jesuítas foram fiéis ao seu chamado até os anos 50 e 60 do último século. Eles defenderam o papado, a autoridade do seu trono, e defenderam as doutrinas ortodoxas da Igreja Católica.
No entanto, no início dos anos 60, o pós-modernismo, liberalismo, começaram a corroer a autoridade do trono papal e os dogmas da Igreja Católica. No início dos anos 60, entre 62 e 65, um conselho muito importante foi celebrado dentro da Igreja Católica. O Conselho Vaticano II. Neste conselho, a autoridade do trono papal foi diminuída e a natureza imutável dos dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados. Na verdade, eu gostaria de ler o que Malachi escreveu. Ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu ali. Ele escreve sobre o que aconteceu após o Conselho do Vaticano II. Os furacões da mudança haviam varrido a todos. Um espírito diferente reinava entre os delegados. Estes eram os delegados da 31ª Conferência Geral dos Jesuítas, a 31ª Assembleia dos Jesuítas. Ele diz, um padre-geral muito diferente estava no comando. Este é o cabeça dos jesuítas. Uma atmosfera muito diferente circundava o manto dos papas, pois o jesuitismo havia ganhado um novo formato. Então, houve uma mudança nos jesuítas. Sua agenda não era mais defender os ensinos papais e defender a sua autoridade. O Vaticano II mudou a sua ênfase. A palavra-chave para o Vaticano II era a palavra italiana aggiornamento, que significa renovação. De acordo com testemunhas oculares, este conselho foi um divisor de águas na história da Igreja Católica. Na verdade, logo após o conselho, um novo padre-geral havia sido eleito, um de origem hispânica. Seu nome era Pedro de Arrupa y Gondra, padre-geral número 27, da Ordem dos Jesuítas. Ele foi eleito em 1965, e durante o seu mandato de 18 anos, a rebelião dos jesuítas contra o papado, contra a sua própria organização, consolidou-se, ela intensificou-se. Tornaram-se liberais e mudaram o foco da ordem dos jesuítas. Isto não pode ser negado, pois pode ser comprovado através de pesquisa que no final dos anos 90 e início dos 60, os jesuítas estavam minando a ideia de que os dogmas da Igreja Católica são verdades imutáveis e absolutas, e também de que o definidor de doutrinas absolutas seria o Papa. Vejam, os jesuítas perceberam que estavam vivendo em um mundo secular, liberal e pós-moderno. E, portanto, precisavam se adaptar a fim de ganhar o apoio do mundo. De acordo com Malachi Martin em seu livro Os Jesuítas, aliás, um livro muito interessante. É claro que há muitas coisas com as quais não concordamos, mas a história é realmente de abrir os olhos, como a ordem dos jesuítas mudou seu foco. De acordo com o livro, o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II e o Papa João Paulo I não conseguiram dormir direito porque eles estavam lutando contra uma perda de controle da Ordem dos Jesuítas. Em 1987, ou seja, 33 anos atrás, Malachi Martin escreveu isto. Um estado de guerra existe entre o Papa e a Ordem dos Jesuítas. O quê?
Você acha que os jesuítas estão em guerra com a Igreja Adventista? Sim, é verdade, também. Mas este jesuíta aqui, um conservador, não aceitou a nova agenda. Ele estava perturbado com as mudanças na ordem dos jesuítas. Há um estado de guerra, ele disse, entre o papado e a ordem dos jesuítas. Ele escreveu isso 33 anos atrás. A Sociedade dos Jesuítas, para dizer o seu nome oficial, ouça atentamente. Esse sinal de guerra foi a mudança mais letal a ocorrer dentro das fileiras do clero romano desde os últimos 1000 anos. E como qualquer mudança significativa dentro da Igreja Católica, ela envolve os interesses, as vidas e os destinos de milhões de homens e mulheres comuns. Então, será que esse jesuíta conservador reconhece que houve uma virada na missão dos jesuítas? Com certeza, ele foi uma testemunha ocular. Agora, analisemos o pontificado de João Paulo I. Essa história vai ficar cada vez mais interessante conforme avançamos. Mas você pode dizer, João Paulo I? Quem foi esse aí? Bem, antes que houve um João Paulo II, houve João Paulo I. Ele subiu ao trono em 1978, quando o Papa João Paulo VI morreu. João Paulo I não escondeu o seu descontentamento com a rebelião da ordem dos jesuítas, porque ele era um conservador. Na verdade, ele prometeu que tomaria medidas a fim de corrigir esse problema dos jesuítas. Então, de acordo com Malachi Martin, o Papa planejou fazer um duro discurso no encontro da Ordem dos Jesuítas em setembro de 1978. O Papa João Paulo I faria um discurso na Ordem dos Jesuítas e diria, vocês tomem jeito. Lembre-se do propósito para o qual vocês foram criados, defender a teologia da Igreja e a autoridade do papado. Esse discurso deveria ter sido dado em 30 de setembro de 1978. De acordo com Malachi Martin, ele faria esse duro discurso para dizer aos jesuítas que, a menos que eles tomassem jeito, ele dissolveria a ordem com a possibilidade de restaurá-la mais tarde. No dia anterior em que ele faria o discurso, após 33 dias de pontificado, ele foi achado morto em sua cama. E nenhuma autópsia foi feita. Te faz pensar o que pode ter acontecido, não? Então, quando João Paulo I morreu, o conclave... Sabe o que conclave significa? Significa sob chaves. Porque eles se fecham, se trancam na Capela Sistina com portas trancadas até elegerem um novo Papa. Então o conclave se reuniu e elegeu Karol Wojtyła, a quem conhecemos como João Paulo II. João Paulo era um tradicionalista, um papa conservador e extremamente anticomunista, porque ele era da Polônia, que era parte do Bloco do Leste. Sabe, ele tinha problemas com o movimento de solidariedade na Polônia. João Paulo cria na autoridade absoluta dos papas e também acreditava nos dogmas da Igreja Católica. Mas os jesuítas não. Na página 28 de seu livro, Os Jesuítas, Malachi Martin escreve assim: a contradição entre o modelo polonês de João Paulo II e o modelo da libertação abertamente defendido pelos jesuítas na América Latina não poderia ter sido mais corajoso. Há uma mudança radical entre o modelo do Papa, uma vez que ele lutou contra o comunismo na Polônia, e o que os jesuítas queriam estabelecer na América Central ao mesmo tempo. João Paulo II e seu sucessor Bento XVI
foram papas de uma raça em extinção, eles defenderam a autoridade papal ardentemente dentro dos dogmas e doutrinas da Igreja e tiveram pontificados conservadores. Falando nisso, Bento foi o cabeça do que antigamente era conhecido como a Inquisição, que hoje é chamada de Congregação pela Doutrina da Fé. Durante os mandatos desses dois papas, o discurso do papado foi: casamento entre homem e mulher, condenação da eutanásia, condenação do aborto, condenação do movimento LGBT, condenação daqueles que atacavam a autoridade papal e daqueles que procuravam alterar os ensinamentos da Igreja. Estes eram os discursos. Na verdade, tanto João Paulo II quanto Bento XVI dispensaram vários teólogos de seus postos de ensino por ensinarem coisas contrárias aos ensinamentos tradicionais da Igreja. Provavelmente o mais famoso deles foi um sujeito chamado Hans Kuhn. Ele era um professor de teologia na Universidade de Tübingen, na Europa. Em outras palavras, houve guerra entre João Paulo II e os jesuítas dentro da Igreja Católica. O Papa, que era anticomunismo, e o Papa, que era favorável à autoridade papal e às doutrinas da Igreja. Os jesuítas queriam mudar tudo. Bem, o discurso dos papas João Paulo II e Bento XVI não agradavam os líderes políticos do mundo. As Nações Unidas é favorável ao aborto. As Nações Unidas é favorável à eutanásia. Ela é favorável ao casamento gay. Os poderes socialistas do mundo são favoráveis ao que esses papas conservadores eram contrários. Então, precisava haver uma mudança de discurso, porque a mídia secular e as Nações Unidas discordavam das opiniões deste Papa conservador. O clima progressista da ocasião, de inclusividade, pluralismo, politicamente correto e pensamento pós-moderno, demandava uma mudança de discurso. Mas esses dois papas conservadores estavam atrapalhando. Gostaria de considerar, apenas por alguns momentos, a maneira como o comunismo tentou dominar a América Central. Aqueles que são da minha idade devem lembrar-se da questão dos contras na América Central, em que o comunismo estava começando a florescer na Nicarágua, em El Salvador. Parecia que o comunismo queria se estabelecer em nosso próprio quintal. João Paulo II não era apenas um conservador, mas era um inimigo mortal do comunismo. Ele lutou firmemente contra o bloco comunista, conhecido como União Soviética. Então, até este ponto, não havia uma síntese. Com esses dois papas conservadores, não poderia haver uma síntese entre o papado e o socialismo. Mas era justamente isso que os jesuítas queriam mudar. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Ronald Reagan havia se aliado ao Papa João Paulo II para atacar o comunismo. Na verdade, os dois apareceram em uma reportagem na revista Time. Havia uma foto do Papa e Ronald Reagan apertando as mãos. E o título era Aliança Sagrada. Nesta época havia problemas na América Central. Nos anos 70, o comunismo estava tentando conquistar o nosso próprio quintal. E o que muitos não sabem é que os jesuítas rebeldes, sim, os jesuítas, eram a verdadeira causa do problema. Os bispos jesuítas na América Central não eram apenas católicos, eles eram comunistas. Na década de 80,
Os problemas aumentaram ainda mais com a chamada teologia da libertação, que nada mais é do que a versão cristã do marxismo e do comunismo. O Papa João Paulo II fez uma visita à Nicarágua e foi tratado com desdém e desrespeito pelos padres jesuítas e pelos populistas. É interessante que esses jesuítas na América Central queriam o comunismo. Eles eram católicos, mas também marxistas. Eles utilizavam a linguagem tradicional da Igreja Católica, porém deram a essa linguagem um novo sentido. Me permita ler uma declaração de Malachi Martin, a nossa fonte do Vaticano. Essa é a página 57. A teologia da libertação, que é a versão cristã do marxismo. A teologia da libertação era o plano perfeito para aqueles que pretendiam instituir o comunismo. A teologia da libertação incorporava o próprio objetivo do marxismo e leninismo. Ela englobava a clássica luta entre classes do marxismo, ou seja, libertar-se de qualquer dominação capitalista. Acima de tudo, o marxismo fora finalmente embrulhado e disfarçado em terminologias católicas clássicas. Ou seja, o plano marxista havia sido disfarçado de terminologias católicas. E agora eu gostaria de ler como os significados teológicos dessas terminologias foram alteradas pelos jesuítas. O histórico Jesus, por exemplo, se tornou um revolucionado armado. O Cristo místico tornou-se aqueles que são oprimidos coletivamente. Virgem Maria tornou-se a mãe de todos os heróis revolucionários. A Eucaristia, ou a Ceia do Senhor, tornou-se o pão feito pelos trabalhadores. O inferno tornou-se o sistema capitalista. O presidente americano, o líder do maior país capitalista do mundo, tornou-se o próprio Satanás. São os próprios jesuítas que dizem isso, em contraste com o que o Papa tradicional acreditava. O céu tornou-se o paraíso terrestre dos trabalhadores de onde o capitalismo foi abolido. A justiça tornou-se a eliminação das gangues capitalistas, que seria devolvida ao povo. O corpo místico de Cristo, os socialistas democráticos da Nicarágua. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? O que os jesuítas estão fazendo? Eles estão se distanciando das doutrinas, estão se distanciando da autoridade do Papa. Estão dizendo, não vamos discutir doutrina tanto assim, ou a autoridade do Papa, precisamos de um novo foco para conquistar as nações socialistas do mundo. Não vamos conseguir isso com um discurso tradicionalista, porque não é isso que os poderes globalistas querem escutar. Então Malachi Martin escreve este livro, Os Jesuítas. Sabe, eu tenho esse livro há anos. Estava lá empoeirando na minha biblioteca. E então, 6 meses atrás, ao olhar meus livros, que no momento estão encaixotados ainda, mas ao olhar para meus livros em minha estante, foi então que percebi este livro por lá, Os Jesuítas. Eu nunca tinha lido. Acho que vou dar uma olhada nele. É um grande livro, aproximadamente 500 páginas. E então comecei a ler. E me perguntei quando isto foi escrito. E vi que era 1987. E eu disse, espera um pouco. Tudo o que ele falou está acontecendo agora mesmo. Não que ele fosse um profeta, mas ele era um católico convicto. E a Igreja Romana tem estado aí por 1500 anos. E eles conseguem prever o que vai acontecer pela lei de causa e efeito, porque eles já viram acontecer antes. E então ele escreveu esse livro. E neste livro, esse jesuíta estava nervoso. O Malachi Martin, ele estava tão enojado do novo foco dos jesuítas que ele mais tarde abandonou a ordem da qual ele pertencia. E em seu livro, ele dá detalhes minuciosos sobre a mudança dos jesuítas
e sobre essa guinada brusca do discurso da Igreja Católica. Agora vamos falar da aposentadoria, entre aspas, do Papa Bento XVI. A maioria das pessoas acredita que o Papa Bento XVI aposentou-se por causa do escândalo dos pedófilos dentro da igreja. Então acreditam que a Igreja Católica se livrou dele porque ele estava envolvido no escândalo e queriam começar do zero. No entanto, essa não foi a razão verdadeira. Para que a nova agenda dos jesuítas pudesse prosseguir, eles precisavam de um papa liberal. Alguém que não estivesse preocupado com os dogmas da igreja ou com a autoridade papal, mas alguém que estivesse preocupado em agradar os políticos do mundo. E isso ajudaria que os protestantes se unissem ao papado, porque afinal de contas o Papa Bento XVI tinha dito que as igrejas protestantes não são igrejas verdadeiras. Bem, isso realmente desagradou os protestantes. Então, seria necessário um papa que implementasse a nova agenda dos jesuítas. O Papa Bento XVI não abdicou por sua vontade própria. O discurso da Igreja Católica tinha que mudar, e enquanto ele continuasse lá, isso não iria acontecer. Malachi Martin escreveu isso na página 17 de seu livro. Apesar do movimento dos socialistas ter sido global desde sua incepção, foi acima de tudo na América Latina que essa estranha aliança entre jesuítas e marxistas começou a ganhar força. Foi lá, na América Latina, que a nova missão dos jesuítas tomou por objetivo nada mais nada menos que a transformação do cenário sociopolítico do Ocidente. Então, qual é o propósito dos jesuítas? Transformar o cenário sociopolítico do Ocidente. Acabar com essa ideia de que cada nação é responsável por si mesma, mas sim fomentar o globalismo, ou seja, todo mundo se ajudando. E ele continua. Em outros países da América Central, vejam, escutem bem isso aqui. Os jesuítas não apenas participaram de treinamentos de guerrilha, mas alguns dos próprios jesuítas se tornaram guerrilheiros. Já em relação à guerra contra os dogmas da igreja, Malachi Martin escreveu o seguinte: não há sequer um dogma principal ou então uma norma crucial da Igreja Católica que não tenha sido colocada em xeque e desafiada pelos jesuítas. Mais uma vez, então não há nenhuma doutrina sequer ou uma norma principal da Igreja Católica que não tenha sido questionada ou negada pelos jesuítas, a começar pelos jesuítas da mais alta hierarquia. Um dos grandes teólogos do século XX, dentro do catolicismo romano, foi Karl Rahner, provavelmente conhecido como o maior acadêmico da Igreja Católica no último século. Veja o que ele escreveu, jesuíta, hein? Para alcançarmos a unidade cristã. Esse daqui é o Malachi sobre o que esse teólogo escreveu. A fim de alcançar a unidade cristã, disse ele, foi necessário abandonar toda a insistência da infalibilidade papal nas questões da doutrina. Abandone a ideia de que o Papa é infalível. E também abandonar a insistência a respeito de todas as outras doutrinas sobre o pontífice romano e do catolicismo, que têm sido definidas pelos papas desde o IV século. Se livrar do quê? Abandonem a infalibilidade papal. Abandonem a sua autoridade e todas as outras doutrinas. Não as enfatize. Por quê? Ora, porque se o Papa as enfatiza, então não há unidade com os líderes do mundo.
Ou com o protestantismo? Muito bem, nosso tempo já acabou. Não percam o próximo segmento, porque agora eu começarei a falar do Papa Jesuíta. E eu direi a vocês quem é o Papa geral dos jesuítas hoje em dia. Vejam, isso é uma teia de aranha, na qual cada parte está unida à outra. O que Malachi Martin escreveu 33 anos atrás está acontecendo agora, em frente aos nossos